Ô Caio, qual que é a diferença, né? Tá falando de Jesus aí. Você leu essa passagem, né, do pai que pedia a Jesus para ajudar ele na fé dele, né? Que ele não conseguia ter essa fé. Qual que é a diferença entre crer, igual esse cara, e crer mesmo? Crer. É porque esse senhor, ele está fazendo ainda a viagem da fé como angústia, como o último recurso da impotência humana. Então, ele crer assim. Ele não é aquele indivíduo que já tinha aprendido a crer desde o início. Ou ele não é aquele indivíduo que viveu uma história onde ele aprendeu a desenvolver a fé, a confiança. Não, ele é só um homem chegando, com um tormento de anos e anos acumulados, de uma epilepsia sindrômica, porque o sintoma imediato de cair no chão espumando e rangendo os dentes é bem epilético. Mas o fato é que o menino se tornara surdo e mudo também. Então é algo que está para além da epilepsia. Tem uma progressão de natureza neural. Há um aleijão neural no menino que se instalou em determinado tempo, um bloqueio que pode ter começado como bloqueio psicológico e acabou produzindo uma atrofia mesmo. Se somatizou contra a sensorialidade da criança. Então esse pai, ele só tem isso a vida inteira. E que ele crê que alguma coisa ainda, que ele não sabe nem o que, nem como, pode acontecer, é verdade. Tanto é que ele saiu de casa, foi até lá, provavelmente ao Monte Hermon, a Cesaré de Filipe, se ele já não fosse o morador da própria cidade de Cesaré de Filipe, cujas ruínas estão lá até hoje. Se ele já não fosse o morador dali, seria de uma cidade ali do lado, de Dan ali do lado, de Júlias, de Betsaida, de algum lugar, nas proximidades. Mas o fato é que ter, no mínimo, a fé que a gente pode chamar de esperança, ele tinha. Porque ele se moveu de onde ele estava na sua agonia e foi até onde ele ouvira dizer que Jesus estava. Esse movimento é um movimento de eu creio. Tanto é que fez o indivíduo andar na direção. Não existe fé que não coloque você em estado de movimento, mesmo que você esteja parado. A fé é um ato de movimento. Ela em si, ela age pelo não agir, mesmo quando você não está fazendo nada. Ela age pelo não agir, mesmo quando você não está fazendo nada. Mas você crê, e porque você creu é que você se aquietou. Você está agindo pelo não agir, quando você crê. Por outro lado, você está agindo, porque a fé produz um agir, mesmo que seja o agir do não agir, da tua quietude, da tua espera em silêncio, pela intervenção de Deus. Essa espera é um agir pelo não agir. Sim. Agora, um indivíduo que sai de casa e vai procurar ajuda, ele é movido por um desespero ainda esperançoso. É quando o desespero ainda é uma propulsão esperançosa. Chega naquele ponto em que o desespero vira vácuo, vazio, não esperança absoluta. E aí ele mergulha naquele estado de desespero cínico, quando fica apenas a agonia mórbida Nossa, mãe. da dor, sem nenhuma esperança.
Sei. Essa quer morrer ou abandona, ou larga, ou nem olha, ou nem vê. Ele não. Ele sai de casa e vai até Jesus. Jesus tinha subido o monte no início daquela noite anterior. De modo que esse cara passou uma noite inteira no pé do monte, ouvindo aquela briga de escribas contra discípulos que ficaram, e o pobre do menino ali no meio, estribuchando, agonizando. O pretexto da discussão era o menino que foi abandonado, enquanto doutores da lei e discípulos discutiam quem tinha razão. E a condição humana entrara em total desprezo e relapsidade. Então, quando ele diz eu creio, ele diz, olha, passei a noite aqui com um monte de gente que diz que crê e não conseguiu fazer nada. Então eu já não sei nem o que tem em mim, porque eles que disseram que são teus discípulos e que disseram que criam, tentaram expulsar e não fizeram nada. Eu estou numa situação de dizer que eu creio porque eu vim até aqui com a esperança de te encontrar. Agora, diante da impotência deles, eu já nem sei o que eu creio. Mas ajuda-me na minha falta de fé. É uma coisa linda o que acontece com esse homem. Ele é muito sincero. Muito, demais. Muito. Ele não tem máscaras de piedade. Ele está jogado ali. Olha, eu tô aqui, a minha situação é essa miséria. Eu vim para cá, tô a noite inteira eles brigando sobre como expulsam um demônio, mas ninguém cura meu filho. Meu filho está aqui, ó. Ninguém deu a mínima para ele. Só tu que chegaste e quiseste saber quem nós somos, há quanto tempo, como é, qual o histórico. Está acontecendo. Então, se eu creio, eu creio. Eu estou começando a crer no teu interesse por nós. Mas essa fé que eles disseram que tinham, que iam expulsar e não realizaram nada, essa eu não tenho. Se eles não têm, eu aqui não tenho. Se eu tivesse, eu já tinha feito isso há muito tempo. Sim. Porque tudo que não falta em mim é desejo de ver meu filho curado. Mas se tu podes alguma coisa, ajuda-nos. Aí Jesus, se podes, tudo é possível ao que crê. E ordenou que o demônio deixasse o menino. Depois levanta o menino, entrega ao seu pai e diz que aquela casta só sai com oração, não com distração, não com discussão. Sai pela força do amor que se solidariza. É isso que a treva não aguenta, quando você vence o mal com o bem. Até expulsando demônios e, sobretudo, expulsando demônios. Não odeie nem o demônio, que é para você não fazer transferência para o endemoninhado. Ame o endemoninhado e não pense no demônio, só pense em libertar o ser humano. Aí você vai ver como tudo é possível que crê. Olha, brother, sobre essa coisa de crer esperançosamente e passar a crer confiantemente, porque a fé, a gente vai andando de fé em fé. Ninguém nasce com a fé fechada na confiança. Pronta. Não. Isso é um caminho, é paulatino, é gradual, é feito de experiências e confianças, de fé na palavra, mesmo sem validação circunstancial nenhuma, fé na promessa, fé na palavra, fé no princípio, prática do princípio. É assim que você vai desenvolvendo a fé, com perseverança, com paciência, com esperança, com continuidade.
muitas vezes agindo pelo não agir, em estado de confiança aquietada, outras vezes agindo pela ousadia do crer, tomando posse de coisas que se esperam e convicção de fatos que se não veem, mas tudo isso é um processo. Você vai crescendo de fé em fé, dia a dia, como qualquer outra coisa, como qualquer desenvolvimento, você vai se maturando. Por isso, uma é aquela fé da esperança de que alguma coisa possa acontecer. Outra é a fé da confiança que sabe que tudo é possível que crê. E que não duvida de nada. Agora, é uma viagem que alguns chegam nela. Tá. Outros não completam. Outros ficam andando apenas na recorrência. Outros transformam a sua própria falta de fé em estado psicológico, para eles terem uma justificativa melancólica para não crer. Não, eu não creio tanto quanto você porque eu tenho uma natureza melancólica. Eu já ouvi isso várias vezes. Não creio tanto quanto você porque eu tenho natureza melancólica. Então eu sou tendente à depressividade, por isso é que eu não creio como você. E o cara mal sabe de quantos buracos eu já saí nesse mundo só porque criei contra o buraco. Senão eu tinha ficado para sempre no fundo do abismo. Eu e os Smigol, lá no fundo da fresta do My Precious. Mas foi contra o abismo, milhares de vezes que eu tive que subir pela fé, subir tudo de novo. E confiar que aquele que começou a boa obra há de completá-la. Em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas eu ia falar e contar uma história, me lembrei agora qual era, do meu pai. E a diferença entre uma crença esperançosa, um crer esperançoso e uma fé confiante. Uma fé certeza. É. O papai, há uns 50 anos, foi pregar numa igreja presbiteriana em Boa Vista, no templo de um missionário presbiteriano muito querido, Paulo Kobler, um homem santo de Deus. E ele chamou meu pai foi lá, pregou. Quando meu pai estava indo já para o aeroporto, ele e mais uma senhora disseram ao papai que se o papai pudesse parar no hospício, só para dar uma olhada por dentro, através das grades, na filha de uma senhora que já estava no hospício presa atrás das grades há 18 anos. Caio, 18 anos, porque ninguém conseguia viver com ela, ela quebrava tudo, mordia todos, arranhava, partia para dentro, os enfermeiros entravam assim, preparados para amarrá-la para poder fazer qualquer coisa. E aí papai foi, olhou pela grade e falou, olha, eu vou perder o voo, senão eu já ficava aqui agora, mas se vocês puderem mandar me buscar daqui a um mês, eu volto e eu fico aqui até essa mulher ficar liberta, porque ela não é louca, ela só é endemoninhada. Ah, como é que o senhor sabe? Não, eu não posso explicar para ninguém, eu só sei. E loucos eu conheço muitos. Essa senhora não é louca, ela só está escravizada por Satanás há 18 anos. Caio Fábio. Aí um mês depois chegou uma passagem para ele e foi lá, direto para o hospício. Chegou no hospício, disseram para ele fazer uma oração aqui, atrás das grades, se protegendo dela. Aí ele falou, não, eu não vim até aqui para ficar atrás das grades, mas ela é perigosa, ela, olha só, esse enfermeiro, aquele outro, cada porta. Não faça isso, nem a gente aguenta com a força dela. Papai falou, não, mas não é contra carne e sangue. Não é por força nem por violência. Ele aleijado com a muletinha dele, disse, eu não vim aqui para fazer força. Você acha que eu vim aqui para fazer força contra uma mulher enlouquecidamente possessa? Fazer uma queda de braço? Jamais. Um MMA. Não.
é a autoridade que está em mim. Pode abrir a porta. Aí abriram, a mulher lá, ninguém entendia por que ela foi se acuando, se encolhendo num canto e grunhindo. Papai falou, fechem a porta. Fecharam. E ele não falou nada, ele só ficou em pé na frente dela. E a mulher começou a estribuchar para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, e ele quieto. Estendeu a mão em silêncio. E o demônio em convulsões, em convulsões, em convulsões. Lá fora ninguém entendendo nada. Algum tempo depois começaram a vir aqueles gritos de eu não aguento mais, eu vou deixá-la. E o papai muito suavemente disse, sai dela e não volta nunca mais em nome de Jesus, sai. Papai nunca foi de gritar para nada, para demônio especialmente. Aí, e a mulher abriu os olhos, cara, 18 anos depois. Quem é o senhor? Aí meu pai teve que se explicar para ela, chamou a mãe, que ela não percebia há 18 anos. Pelo amor de Deus. Chamou a família. Papai pegou a mulher e levou, ela passou por todos os exames no hospício e papai foi com ela para casa dela. E ficou mais uns dias vendo a normalidade dela em casa, a adaptação dela à família. E aí ele voltou para casa. 2, 3 meses depois chegou outra passagem de Boa Vista, convidando o papai para fazer e realizar um culto de ação de graça, a pedido dela, porque ela estava de volta à lucidez e à consciência depois de 18 anos. Sem saber quem ela era. Então essa não é só uma fé esperançosa. A fé esperançosa é desse senhor que diz, olha, eu vim até aqui. Então eu creio, eu vim até aqui. Agora, essa confiança, essa aí eu não tenho. Então, me ajuda. Se tu podes alguma coisa, me ajuda na minha falta de fé. Ai, Jesus, se enche de ternura. Porque, como eu disse, diferentemente do que os crentes ensinam, Jesus não fica zangado se você não tiver toda a fé necessária, ou não tiver nem fé. Se ele não puder ser compassivo com os que não têm fé, os que têm fé se tornam o Deus de Deus. Porque se ele só se relaciona com quem crê nele, é preciso que alguém creia nele para se relacionar com ele. Porque se alguém não crê nele, ele não se relaciona com ninguém. O que é patético, porque se Deus é Deus, ele se relaciona com quem não crê em Deus. Sim. Se relaciona com todos, ele é livre. E ele não está magoado com a relatividade humana, porque ele conhece a nossa natureza e ele sabe que nós somos pó.